Eu sou o Edson Martins. Gostaria de deixar aqui registrado nesse pequeno áudio, não digo uma homenagem, mas um reconhecimento até de gratidão ao grande amigo Eustáquio Presley, um cearense porreta, diferenciado, um professor de língua portuguesa de primeira qualidade. Isso sem falar em outras áreas de conhecimento em que ele decorre com grande capacidade, como por exemplo o direito. O Eustáquio tem um canal extraordinário, onde o mesmo ensina com toda a sua capacidade, adquirida por vários e vários anos de estudo, principalmente na área da religião. No caso, o cristianismo, que é a religião mais praticada no Brasil. Um profundo conhecedor da Bíblia cristã. O Eustáquio expõe de forma fácil e didática, em mais de 2.000 vídeos, toda a ingenuidade, e é isso, toda a ingenuidade descrita na Bíblia, mostrando de forma fácil que a Bíblia é simplesmente um livro religioso, mais nada. Ali não há nada de ciência. Um livro simplesmente antigo que conta a história de dois povos antigos. Os hebreus, no caso do Velho Testamento, e os judeus, descendentes dos hebreus, no Novo Testamento. O Eustáquio, eu sou suspeito a falar do Eustáquio, porque é um homem extremamente educado, íntegro, de reputação ilibada. É um canal direcionado a todas as pessoas que desejam alcançar o conhecimento, mas principalmente para os ateus também, que não têm tanto conhecimento e ali possam adquirir subsídios ali para para firmar mais a sua descrença em deuses ou qualquer entidade sobrenatural. Maybe I don't treat you quite as good and over. Maybe I didn't love you quite as open and over. Lately changed, I really stood and down. I just never take time. You're always on my mind, always on my mind. Maybe I don't hold you and long and tight. And I guess I never told you. Bom dia! Hoje, 21 de fevereiro de 2024, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série O Livro de Richard Dawkins, Deus, um delírio. Esse o 20º vídeo, 20 vídeos até agora. Estamos fazendo um estudo sobre este maravilhoso livro. Já analisamos capa, contracapa e entramos no livro e estamos na página 12. Cheguei à página 12 com o 6º vídeo e agora 20 vídeos. E por que eu não saí da página 12? Porque eu estou ainda na página 12. Por quê? Porque na página 12, o Richard Dawkins, ele faz uma referência ao C.S. Lewis, ó. Aqui na página, ó, veja aí, ó. Ele faz uma referência ao C.S. Lewis. Aí, ó. Então, a partir do 6º vídeo, até agora 20 vídeos, estou aqui mostrando textos de C.S. Lewis, ó, porque ele foi aí mencionado pelo Richard Dawkins na página 12. E aqui está
estou aqui analisando passagens do livro dele aqui, Cristianismo Puro e Simples. Do 6º vídeo até agora o 20º, ou seja, 15 vídeos aqui, 15 passagens analisadas até agora. Muito bem. Aqui na página 12, o Richard Dawkins diz que devemos ter cuidado com a pessoa que diz: eu era ateu, mas hoje sou cristão. Eu era ateu, mas... Muito cuidado com essas pessoas. E aqui ele citou o C.S. Lewis, não é? Ele escreve assim, o Dawkins: eu era ateu, mas... Aí ele diz: esse é um dos truques mais velhos adotado por apologistas da religião desde C.S. Lewis até hoje. Olha aí. E ele continua, o Dawkins: serve para dar logo de cara uma sensação de credibilidade e é incrível como funciona tantas vezes. Fique de olho. Então o Dawkins diz aqui que você deve ficar de olho naquela pessoa que diz: eu era ateu, mas hoje sou cristão. E aí ele citou o C.S. Lewis, porque o C.S. Lewis realmente dizia que era ateu na adolescência. E aí ele abraçou o cristianismo e ele morreu cristão. E aqui o livro dele defendendo as doutrinas do cristianismo, o que é impossível. Então estou mostrando aqui as ingenuidades do C.S. Lewis quando ele tenta aqui defender o cristianismo. Então estou mostrando aqui e agora a 15ª ingenuidade dele. Você vai rir muito aí, como sempre. Então veja, vamos analisar mais aqui o que ele diz em uma página aí no livro dele. E você vai rir muito. Você vai rir muito. Muito bem. Voltando aqui, iniciando, por que o Richard Dawkins, porque muita gente não sabe, né? Mas vai saber agora. Por que o Richard Dawkins foi feliz em citar o C.S. Lewis? Por quê? Por várias razões. A primeira, ele citou C.S. Lewis porque C.S. Lewis morou e morreu em Oxford, onde mora o Richard Dawkins. Então, o C.S. Lewis morou na mesma cidade em que mora Richard Dawkins. O segundo ponto, o C.S. Lewis se formou na mesma universidade em que se formou o Richard Dawkins. C.S. Lewis na Universidade de Oxford, os dois. C.S. Lewis cursou letras e depois teologia. O Richard Dawkins cursou biologia na especialidade zoologia. Então, os dois também estudaram na mesma universidade. E o outro ponto aqui é que o C.S. Lewis e o Dawkins conviveram ali no mesmo tempo. Por exemplo, quando o C.S. Lewis faleceu, estava com 65 anos de idade. Ele faleceu em 1963. Ele já estava morando, era famoso, e ele era professor de literatura em Cambridge, lá no Reino Unido. Então, quando o C.S. Lewis faleceu, o Richard Dawkins estava ainda estudando lá na Universidade de Oxford. Já havia terminado a zoologia e estava aí já no mestrado e depois doutorado, entendeu? Então é bem provável que o Richard Dawkins tenha conhecido pessoalmente o C.S. Lewis. O C.S. Lewis morreu com 65 anos. O Dawkins estava com 22. Então, morando na mesma cidade, é bem provável que o Richard Dawkins tenha conhecido pessoalmente o C.S. Lewis. Certinho, gente? Muito bem. Então vamos aqui mostrar mais uma aberração do C.S. Lewis, tentando defender o cristianismo, o que é impossível. Então, na página 75, veja aqui o que o C.S. Lewis vai escrever. E eu garanto que você vai rir muito aí. Então veja, página
75, é só aqui. Veja aí, ó. É só o que está aí, ó, sublinhado. É o que vamos ver aqui, ó, na página 75. Página 75. Certinho? E aqui, só a parte inicial, página 76. Só o trecho inicial aí. Então aqui, vamos lá. Vou ler aqui para você o que o C.S. Lewis vai falar. Ele vai falar aqui sobre, novamente, mas com outra visão, ele vai falar aqui sobre o sacrifício de Jesus, porque Deus quis que seu filho Jesus morresse. Ele vai dizer aqui, porque que Deus resolveu eliminar Jesus, o inocente, para salvar a humanidade, os pecadores. Essa maluquice do cristianismo. Ele vai explicar aqui e você vai rir muito. Então, ele escreve assim na página 75. Veja bem, a fórmula que a maioria das pessoas conhecem é a que já mencionei, a de que fomos absolvidos do castigo porque Cristo se ofereceu para ser castigado em nosso lugar. Ora, à primeira vista, parece uma teoria bastante tola. Se Deus estava disposto a nos perdoar, por que não nos perdoou de antemão? E por que, além disso, castigou um inocente em lugar dos culpados? Então veja aí, ele continua. Se pensarmos o castigo na acepção policial e judicial da palavra, isso não tem sentido algum. Por outro lado, se pensarmos numa dívida, é muito natural que uma pessoa possuindo bens salde os compromissos daquela que não os possui. Muito bem, vou explicar aqui para que você entenda. Aqui, o C.S. Lewis, na página 75, vamos entender isso aqui. Meu objetivo aqui é explicar para que você entenda. Então eu vou explicar aqui como se você fosse uma criança. Eu vou explicar de uma forma bem fácil, para que todos entendam. Sei que muitas pessoas têm dificuldade em aprendizagem. Então é por isso que eu explico nos mínimos detalhes. Então veja, na página 75 aqui, o C.S. Lewis está dizendo aqui que a teoria de que Cristo se ofereceu para ser castigado em nosso lugar, no lugar da humanidade, que é a propaganda do cristianismo, uma das aberrações do cristianismo. Então ele está dizendo aqui, em primeiro lugar, logo, que a teoria de que Jesus Cristo se ofereceu para ser castigado em nosso lugar, essa teoria, à primeira vista, ele diz aqui, parece ser bastante tola. Ele diz aí que, à primeira vista, essa teoria de que Cristo morreu para salvar a humanidade parece ser bastante tola. Ele mesmo diz isso. Entendeu? E aí ele pergunta, né? Ora, se Deus estava disposto a perdoar a humanidade, por que não perdoou a humanidade logo antes? Por que não perdoou a humanidade sem sacrificar o filho dele, Jesus? Ele mesmo pergunta aqui, ó. Você entendeu? Bastava Deus, na teologia cristã, bastava Deus perdoar a humanidade sem sacrificar Jesus, sem matar um inocente, o filho dele, não é isso? Ele diz aqui. E aí, mais ainda ele diz, ó. E por que, além disso, Deus castigou um inocente, Jesus, em lugar dos culpados? Por que isso? Aí ele diz, ó, isso também não tem sentido algum. Então, ele mesmo, o C.S. Lewis, está dizendo aqui
que essa propaganda cristã de que Jesus morreu para salvar a humanidade, que Jesus morreu em lugar da população, isso aqui ele mesmo está dizendo que é uma teoria, à primeira vista, muito tola, e que também aqui Deus castigou um inocente Jesus em lugar dos culpados. Também ele mesmo diz que isso não tem sentido algum. E é o que eu sempre digo aqui, não é? Uma das loucuras do cristianismo é dizer que Jesus morreu pelos pecados da humanidade. Ele diz aqui que, à primeira vista, parece ser tola. É tola, é injusta e é uma visão errônea de justiça do homem antigo. Agora, o C.S. Lewis vai explicar agora aqui em outro sentido, que nada tem a ver com o sentido da Bíblia. Então, o C.S. Lewis aqui, ele fez uma comparação com outra coisa, levando os leitores ao erro. Então, a pessoa ingênua aqui vai cair na dele. Um leitor ingênuo vai cair na dele. Mas ele não consegue enganar leitores eruditos que estudam sobre isso. Então vamos lá para que você entenda. Segundo o próprio C.S. Lewis, entenda bem, ele diz aí que aqui são duas teorias bobas à primeira vista. Duas teorias bobas do cristianismo, à primeira vista. Quais são? A primeira, que Jesus se ofereceu para ser castigado em nosso lugar. À primeira vista, uma teoria aí boba, ingênua e muito má. E a segunda teoria, ele diz, além disso, Deus castigou um inocente, Jesus, em lugar dos culpados. A segunda teoria é boba, à primeira vista. E é esse o sentido da Bíblia. É por isso que dizer que Jesus morreu para salvar a humanidade, além de ser tola, é injusta. É uma visão antiga sobre a justiça, uma visão deturpada. Muito bem, então fica aí. Agora, ele vai aqui agora, o C.S. Lewis, ele vai enganar o leitor aqui. Ele vai dar um exemplo que Jesus morrendo pela humanidade, Deus sacrificando um inocente Jesus, em vez de punir os culpados, o que é uma injustiça na Bíblia e é uma teoria doida do cristianismo, ideia doida que os cristãos inventaram. Então ele vai aqui mudar o foco, vai fazer uma comparação aqui que nada tem a ver com o sacrifício de Jesus. E você vai rir agora. Então veja, o C.S. Lewis vai aqui mudar o sentido do que está na Bíblia. Jesus morrendo pelos pecados da humanidade. Um inocente Jesus pagando pelos culpados, o que é uma loucura. Então, como é uma loucura, e o próprio C.S. Lewis afirma que é uma coisa tola, então ele vai mudar o sentido. Ele vai mudar o sentido e um leitor que não entende é enganado. Vamos lá. Na própria página 75, ele diz assim, o C.S. Lewis, já mudando aí o sentido do sacrifício de Jesus, hein? Ele diz assim, se pensarmos o castigo, ou seja, Jesus morrendo pelos pecados da humanidade, se pensarmos o castigo aí, na acepção policial e judicial da palavra, isso não tem sentido algum. Ele volta a dizer, se você pensar no sentido real de que Deus sacrificou o filho dele, Jesus, inocente, em lugar dos culpados, se você pensar no sentido policial e judicial da palavra, que é o sentido da Bíblia, então ele diz, se você pensar nesse sentido, nessa acepção, realmente a morte de Jesus para salvar os pecados da humanidade não tem sentido algum. Ele mesmo afirma que é loucura, não tem sentido algum. Mas agora, veja bem,
ele vai agora levar o leitor ao erro. Ele vai dar um exemplo para que o leitor acredite. E esse exemplo que ele traz nada tem a ver com a Bíblia. Então veja, ele diz assim, na própria página 75. Por outro lado, olha aí, se pensarmos numa dívida, é muito natural que uma pessoa possuindo bens salde os compromissos daquela pessoa que não possui bens. Gente, isso aqui é para você morrer de rir. Vou explicar. É por isso que o Richard Dawkins, aqui, na página 12, ele diz que devemos ter cuidado com pessoa que diz, eu era ateu, mas hoje sou cristão. Essas pessoas usam truques para enganar leitores bobos, que não têm uma leitura acentuada. Então, o Richard Dawkins diz que você deve ficar de olho nas pessoas que dizem, eu era ateu, mas hoje sou cristão. E aqui está o C.S. Lewis. É por isso que o Richard Dawkins, ele se saiu muito bem citando o C.S. Lewis, porque ele é muito famoso no mundo cristão também. Então veja aqui, veja a brincadeira do C.S. Lewis. Vou repetir. Ele levando o leitor ao erro, fazendo uma comparação doida aqui, que nada tem a ver com o sacrifício de Jesus na Bíblia. Então eu vou ler novamente aqui. Ele diz assim, ó. Por outro lado, se pensarmos numa dívida, é muito natural que uma pessoa possuindo bens salde os compromissos daquela que não os possui. Então ele diz assim, se você pensar que Jesus morreu pelos pecados, que Deus sacrificou o próprio filho dele, puniu o próprio filho dele, em vez de punir os culpados, se você pensar no sentido policial, judicial, isso aí é uma loucura. E é no sentido criminal, no sentido judicial, o que está na Bíblia, no Novo Testamento, sobre o sacrifício de Jesus. É no sentido judicial, criminal, e não aqui no sentido civil. Então ele diz, se você pensar assim, que Jesus morreu para salvar os pecados da humanidade, nesse sentido judicial, criminal, então isso aí é coisa tola, não tem sentido algum. E é esse o sentido que está na Bíblia. É por isso que a gente diz que Cristo morrendo pelos pecados da humanidade é loucura. É uma visão errada do cristianismo. E ele diz aqui que, se for esse o sentido, não tem sentido algum. É uma teoria tola. Ele mesmo diz. Mas aí, para salvar, aí ele traz um exemplo que nada tem a ver com o de Jesus. No sacrifício de Jesus é no sentido criminal, no sentido judicial e não no sentido civil de uma dívida. Então veja aqui a comparação que o C.S. Lewis faz, que é uma comparação que nada tem a ver com o sacrifício de Jesus. No sacrifício de Jesus, Jesus é um inocente sob a visão dos cristãos. Jesus é um inocente, não é isso? Então veja, é um inocente pagando pelos pecados dos outros, no sacrifício de Jesus. Jesus morrendo para que o Deus hebreu salvasse a humanidade. Essa é a loucura do cristianismo, criminal, judicial. Agora aqui ele diz, ele muda tudo. Ele diz que você tem que pensar no sacrifício de Jesus como se fosse uma dívida civil. Veja que absurdo. Ele diz aqui que em uma dívida, uma pessoa, veja bem, uma pessoa rica que tem bens, a pessoa rica, ela tem muitos bens, dinheiro. E aí existe uma pessoa que é pobre. Aí a pessoa rica, que possui muito dinheiro, quita a dívida da pessoa pobre. Então você tem que pensar o sacrifício de Jesus assim.
diz ele. Gente, isso aqui é uma brincadeira. Isso aqui é de uma desonestidade sem fim para enganar leitores bobos. A comparação que ele faz aqui do sacrifício de Jesus no Novo Testamento e aqui de uma dívida que ele traz, uma pessoa rica quitando a dívida de uma pessoa pobre, quitando a dívida, ajudando uma pessoa pobre, nada tem a ver com o sacrifício de Jesus. São coisas contrárias. Mas ele aqui, vou te contar, de má fé, é lamentável que um escritor como C.S. Lewis tenha descido a um poço tão profundo de vergonha. Aqui está, ele comparando o sacrifício de Jesus com uma dívida na justiça civil. Coisa totalmente diferente, nada tem a ver. Então veja, no sacrifício de Jesus, é a morte de alguém, a morte de Jesus. Agora, numa dívida, um pobre está com o nome sujo no Serasa, no SPC, um pobre está com o nome sujo, aí vem um rico, amigo do pobre, e quita a dívida dele. Ele dizendo que é a mesma coisa aqui do sacrifício de Jesus. Isso é para enganar pessoas tolas. Isso é triste, isso aqui. É como diz o Richard Dawkins, cuidado com a pessoa que diz, eu era ateu, mas hoje sou cristão. Então, a dívida civil, uma pessoa, vamos lá, uma pessoa é rica, tem um amigo pobre, o amigo pobre está devendo 10 mil reais, uma hipótese, ao Carrefour, supermercado. Então, está devendo 10 mil reais, o pobre. Está com o nome sujo no Serasa e no SPC. E aí ele tem um amigo rico. O amigo rico vai lá e dá para ele os 10 mil. Quita a dívida do pobre. Isso aí é uma dívida. Então, o homem rico quitou a dívida do amigo. Isso é totalmente diferente do sacrifício de Jesus, da loucura do cristianismo. Numa dívida civil, quando a pessoa quita a dívida do outro, a pessoa que quitou a dívida, o rico, não morre. Ele não é sacrificado. Ele continua vivo e continua rico. O pobre, ele se deu bem. Foi ajudado por um amigo rico. Isso é dívida, gente. Nada tem a ver com o sacrifício de Jesus. Mas o C.S. Lewis faz uso da má-fé. Ele dá um exemplo aqui que nada tem a ver com o sacrifício de Jesus. Ele dizendo que você tem que ver o sacrifício de Jesus como uma dívida. Uma pessoa boa quitando a dívida de uma pessoa pobre. Você tem que ver o sacrifício de Jesus assim. É loucura. Isso é má fé do C.S. Lewis para enganar pessoas humildes, pessoas de pouca leitura. Então, vou repetir aqui. A dívida civil nada tem a ver com o sacrifício de Jesus. Repito, um homem rico que quita a dívida de um amigo, quitou a dívida, o homem rico ele fica vivo, ele não vai sofrer punição alguma, pelo contrário, ele fica feliz porque ele salvou um amigo de uma dívida. Agora, o sacrifício de Jesus é uma loucura do cristianismo. Jesus, ele é sacrificado, ele é torturado, olha aí, Jesus, ele é torturado, ele é humilhado, e ele vai para a cruz, e ele é crucificado, ele perde a vida dele. Você entendeu? Nada tem a ver com aquela pessoa rica. Você entendeu? Mas ele bota na cabeça aqui do leitor que você tem que ver esse exemplo aqui. Jesus como se fosse o homem rico. Não! O homem rico não está fazendo sacrifício algum. Quitou a dívida do pobre. O homem rico não perdeu a vida dele. Ele não está perdendo a vida dele para salvar o pobre. Ele pagou em dinheiro a quantia. Você entendeu? Jesus não. Nessa doutrina doida do cristianismo, Jesus, ele morre. O Deus hebreu pede para que Jesus morra, sangre, para que o próprio Deus perdoe os pecados da humanidade. Na dívida civil, um rico pagando a dívida de um pobre é uma coisa linda.
Ninguém acha isso errado. Mas na Bíblia, um inocente, Jesus, sob o olhar do cristão, Jesus inocente, morrendo pelos culpados, pelos pecadores. Isso é injustiça. Isso é uma maldade sem fim. Isso é uma teoria doida, que é a teoria do cristianismo. Então você vê que o C.S. Lewis, ele engana facilmente seus leitores bobos, mas não consegue enganar pessoas que são eruditas, pessoas que estudam com profundidade isso aqui. Você entendeu? Então veja a comparação que ele faz. Você tem que ver Jesus, você tem que ver Jesus assim, como se fosse uma pessoa rica pagando a dívida de uma pessoa pobre, uma dívida nocível. Não, a dívida nocível nada tem a ver com o sacrifício de Jesus. Repito, na dívida, um rico pagando a dívida de um pobre, o rico não morre. O rico não sofre nenhuma visão errônea. Ele faz uma coisa linda, ajudando uma pessoa pobre. Jesus não. Ele perde a vida. Ele é sacrificado. O pai dele, Deus, na teologia cristã, leva o filho à morte, ao sangramento, para que o próprio pai não venha punir os culpados. Então, essa é a verdade. E isso aí, o próprio C.S. Lewis diz, se você for levar em consideração que Jesus foi morto, exigência do pai dele, Deus, para que perdoasse os pecados da humanidade, se você pensar assim, então isso aí é uma coisa tola, é uma coisa que não tem sentido algum. E é nesse sentido mesmo o sacrifício de Jesus. Um ser humano, Jesus, inocente, morrendo pelos pecados da humanidade. Uma injustiça que era muito comum no tempo da Bíblia. Então você entendeu aí como o C.S. Lewis ele brinca com as pessoas ingênuas. Você entendeu? Então vamos lá. Aí aqui, para terminar o vídeo, vamos responder aqui ao C.S. Lewis. Nas duas aí. Ele diz assim, ele pergunta, por que Jesus se ofereceu para ser castigado em nosso lugar, hein? Por quê? A razão é simples. Quem estuda a Bíblia sabe. Porque no mundo da Bíblia, veja, no mundo da Bíblia, era costume, o mundo da Bíblia, grave bem, era um mundo bárbaro, não era um mundo nosso hoje. É por isso que na Bíblia a escravidão é elogiada. Hoje nós somos contra a escravidão. Na Bíblia, a mulher é um ser inferior. A Constituição hoje garante a igualdade da mulher e do homem. Você entendeu? Na Bíblia havia a intolerância religiosa. Na Bíblia, você não podia acreditar em um Deus diferente. Você era morto. Hoje não. Vivemos num mundo democrático, Brasil. Você pode adorar qualquer Deus e não será morto aqui no Brasil. A Bíblia é um livro horrível. Você tem que entender isso. Uma sociedade arcaica, velha, costumes horríveis. Entendeu? Então veja, por que Jesus se ofereceu para ser castigado em nosso lugar? Eu vou dizer a verdade. É porque no mundo da Bíblia era costume sacrificar animais irracionais, veja, que levavam os pecados do povo. Então os animais irracionais eram mortos em lugar do povo. E aí o Deus hebreu perdoava os pecados do povo de Israel. Então, essa maluquice aí, que eles praticavam os costumes, matavam um animal irracional para que o Deus hebreu perdoasse os pecados da humanidade. Então é isso. Matava um animal irracional, um bode, um cordeiro, para que o Deus perdoasse os pecados da humanidade. E a mesma coisa eles fizeram com Jesus. Jesus aí, levando os pecados do povo e sendo morto. E com a morte de Jesus, o Deus perdoando os pecados da humanidade. É por isso que Jesus aí foi castigado em nosso lugar, no lugar do povo da época, no Novo Testamento. Por isso, porque eles pegaram um costume do povo hebreu que está no Velho Testamento e empregaram em Jesus.
Você entendeu? Pegava um animal irracional, colocava os pecados do povo no animal, o animal era morto e os pecados perdoados por Deus. A mesma coisa eles fizeram em relação a Jesus, no Novo Testamento. Pegaram Jesus, colocaram os pecados do povo em Jesus, com a morte de Jesus, Deus perdoou os pecados da humanidade. Eis a verdade aí. O resto é enganação. O resto é enganação. Vamos ao segundo ponto. C.S. Lewis pergunta assim: por que Deus castigou um inocente, Jesus, em lugar dos culpados? Então vou dizer aqui por quê. Porque na Bíblia essa injustiça era frequente, era comum. Quando você pega a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, você vê essa injustiça. Pessoas inocentes sendo castigadas por causa das ações de pessoas criminosas. Então você vê na Bíblia, isso é comum, pessoas inocentes, eu alistei aqui algumas, pessoas inocentes na Bíblia sendo punidas por causa das ações praticadas por pessoas criminosas praticando crimes e o culpado não sendo punido, inocente sendo punido no lugar do culpado. É por isso que os cristãos pegaram isso aí, esse mundo deles de injustiça, pessoas inocentes pagando pelos culpados, e levaram isso para a lenda de Jesus. Essa é a verdade que o C.S. Lewis não diz. Então eu vou dar aqui alguns exemplos na Bíblia, são vários. Em cada página da Bíblia, pessoas inocentes pagando por causa dos culpados, o que é uma injustiça. É por isso que os cristãos pegaram aqui Jesus inocente pagando pelos culpados. Essa é a verdade que o C.S. Lewis não diz aqui. Você entendeu? Então vamos aqui aos exemplos, alguns, logo de início. Vamos pegar aqui a lenda de Adão e Eva. Adão e Eva são personagens criados pelo homem hebreu. Então veja, Adão e Eva foram castigados na lenda pelo Deus hebreu, não é isso? Adão recebeu castigos, Eva recebeu castigos. E aí o Deus hebreu estendeu os castigos de Adão e também os castigos de Eva, Deus estendeu para os filhos de Adão e Eva que ainda iam nascer. Você entendeu? Olha aí a ideia de injustiça na Bíblia. Adão e Eva é que cometeram, entre aspas, desobedeceram ao Deus hebreu, Adão e Eva. Então só eles deveriam receber as punições, mas não. Na lenda bíblica, os filhos de Adão e Eva que iam surgir, iam receber as mesmas penas atribuídas aos pais, Adão e Eva, entendeu? Viu aí? Os filhos de Adão e Eva sofrendo as consequências de crimes praticados, atos praticados por Adão e Eva. Ou seja, filhos de Adão e Eva, inocentes, pagando pelos pecadores, pais, Adão e Eva. Olha a injustiça na Bíblia. E isso aí em cada página na Bíblia. Aí eles pegaram e colocaram isso para Jesus. Outro exemplo, na Bíblia, na lenda bíblica, naquele texto, o Deus hebreu mata a criança do rei Davi. O rei Davi praticou o crime de adultério e estupro. O rei Davi, ele fez sexo com uma mulher casada, adultério. Ele era rei, fazia sexo com quem ele quisesse. Então o rei Davi fez sexo com uma mulher casada, cometeu estupro e adultério. O rei Davi devia ser morto por adultério. Não foi. Deus não puniu o rei Davi, puniu o filho, a criança, melhor dizendo, a criança do rei Davi, fruto do adultério. Olha aí, Deus punindo uma criança, um ser inocente, por causa da ação praticada por o culpado. O inocente morrendo pelo culpado. O inocente, a criança de Davi, morrendo
pela ação praticada pelo culpado, o rei Davi. Então a Bíblia está lotada dessas injustiças. O mundo da Bíblia era um mundo muito injusto, era um mundo muito perverso, em que pessoas inocentes pagavam pelos culpados. Olha aí a criança de Davi, o Deus hebreu matando a criança do rei Davi, em vez de matar o culpado, o rei Davi, matou o inocente. A mesma coisa que eles colocaram em Jesus. Jesus morrendo, Jesus inocente morrendo pelos culpados. A criança de Davi morrendo pelo culpado, o pai dela. Você entendeu? A Bíblia está repleta disso. Outro exemplo aqui. Na lenda do Êxodo, né, a saída do povo hebreu do Egito, veja lá, na lenda. O faraó não deixava o povo hebreu sair do Egito. Quem era o culpado? Só o faraó. O povo não. O faraó tinha o poder de libertar o povo hebreu do Egito. Então o faraó é que tinha poder de prender o povo hebreu. Era o único culpado, era o faraó, entendeu? Mas aí na lenda, veja lá, Deus mandou 10 pragas contra o Egito, contra o povo sofrendo inocente por causa da ação do culpado, o faraó. Deus, em vez de matar logo o faraó, não, jogou 10 pragas lá no Egito. Ou seja, Deus castigando o povo inocente por causa do culpado, o faraó. Você entendeu? Deus lá a 10ª praga, que é a morte de crianças, né? A morte dos primogênitos, o primeiro filho. Então lá, a última praga que Deus lançou no Egito, a lenda, que é Deus algum existe, Deus algum manda praga para ninguém. Mas aí a bobagem da Bíblia, aquela criação do escritor hebreu, veja, a morte dos primogênitos, a 10ª praga. Deus ali matou as criancinhas, os primeiros filhos dos egípcios que nasceram, os primeiros filhos primogênitos. Deus matou essas criancinhas inocentes para se vingar do faraó culpado. Ou seja, as crianças egípcias, os primeiros filhos morrendo, Deus matando, em vez de matar o culpado, o faraó. Então a Bíblia está repleta dessas injustiças. Ou seja, os inocentes, crianças egípcias, pagando pelo culpado, faraó. Jesus, inocente, pagando pelos pecados da humanidade. Olha aí. O bode, o carneiro sendo sacrificado, pagando aí pelos pecados do povo, para que Deus perdoasse os pecados do povo. Essa ignorância é no mundo da Bíblia. Então aí está. Você entendeu? Veja. Na Bíblia, Deus mata grande parte do povo de Jerusalém. Veja no censo. O rei Davi fez um censo contra a vontade do Deus hebreu, na lenda bíblica. O rei Davi fez um censo lá em Israel, em Jerusalém. Ele fez um censo, o rei Davi, entenda, o culpado, rei Davi. E aí Deus puniu quem? Rei Davi? Não, Deus puniu o povo, mandou uma praga e milhares de pessoas morreram com a praga enviada por Deus. Deus algum existe, estou apenas dizendo aqui que o escritor hebreu escreveu essa maluquice aqui. Em que, veja, o rei Davi fez o censo contra a vontade do Deus hebreu. O Deus hebreu tinha que matar o rei Davi. Não matou. Matou pessoas inocentes, porque isso era comum na Bíblia. Então é por isso que Jesus morre aí. Deus exige que Jesus morra para que ele possa perdoar os pecados da humanidade. Um inocente morrendo, Jesus, para que os pecados da humanidade fossem liquidados. Entendeu? Então, gente, é isso aí a verdade. Entendeu? Então, resumindo aqui, vamos fechar o vídeo e para que você entenda. Eu sei que existem pessoas que têm dificuldade em aprendizagem. Então, veja aqui. O que foi no vídeo de hoje? Mais uma mentira aqui do C.S. Lewis. Ele enganando leitores bobos. Ele dizendo aqui, o próprio C.S. Lewis, dizendo aqui duas coisas. Porque Jesus morreu
Aí, porque Jesus foi sacrificado, hein? Porque Deus exigiu isso, que Jesus fosse sacrificado, morresse. Por quê? Seria mais fácil que Deus perdoasse os pecados da humanidade, não é isso? Sem matar Jesus, não é verdade? Sem sacrificar Jesus, não é? Seria mais fácil, não é? Não, Deus diria assim, ó, não vou matar, não vou sacrificar meu filho Jesus, não. Porque isso é injustiça, meu filho morrendo pelos pecados dos outros, eu não vou matar meu filho, não. Meu filho vai continuar vivendo, Jesus, e eu vou perdoar os pecados da humanidade. Pronto. Mas não. Deus exigiu que Jesus fosse morto para que ele perdoasse os pecados da humanidade. Olha aí. Aí o C.S. Lewis diz, se você for levar isso aí à primeira vista, isso aí é uma coisa absurda e tola. E é mesmo. E é o sentido da Bíblia. E outra coisa ele dizendo, né? Que você tem que levar isso aí como se fosse uma dívida. Um homem rico pagando a dívida de uma pessoa pobre, saldando a dívida, quitando a dívida. Então você tem que ver Jesus assim. Aí é brincadeira do C.S. Lewis. Porque o exemplo dele, a dívida, nada tem a ver com o sacrifício aqui. Aqui é morte. É Jesus morrendo para que o Deus hebreu perdoasse os pecados da humanidade. Na dívida civil, não. Na dívida civil, ninguém morre. O homem rico não morre, não sofre nada. Nem uma dorzinha ele sofre. Entendeu? Ele paga a dívida da pessoa pobre e continua rico e feliz. Então você não pode comparar um homem rico pagando a dívida de uma pessoa pobre com esse sacrifício doido que os cristãos inventaram sobre Jesus. Então, o Deus da Bíblia gostava de sacrifícios. Você vê a Bíblia ali lotada. O Deus da Bíblia adorava sacrifícios de animais irracionais e seres humanos. E havia a ignorância naquela época da Bíblia. A ignorância, eles pegavam animais irracionais, bode, carneiro, cordeiro. Eles colocavam simbolicamente os pecados do povo naquele animal, simbolicamente. Naquele animal, o animal era morto e com a morte do animal, o Deus hebreu perdoava os pecados da humanidade. A mesma coisa eles fizeram com Jesus. Jesus, um inocente, como um animal irracional, Jesus, um inocente, sob o olhar do cristão, Jesus inocente. E aí eles pegaram Jesus, colocaram os pecados da humanidade em Jesus. Com a morte de Jesus, o Deus hebreu perdoou os pecados da humanidade. Essa é a verdade tão simples de dizer isso. Mas esse não é o objetivo do C.S. Lewis. Então ele mesmo diz que se você for levar isso a fundo, Jesus morrendo para que o Deus hebreu perdoasse os pecados da humanidade, ele mesmo diz aqui que, à primeira vista, isso aí é uma coisa tola, é uma coisa muito má, pois é esse o sentido realmente da Bíblia. O C.S. Lewis aqui, ele se entregou sem querer. Ele mesmo diz aqui que é uma coisa tola, sem sentido algum, você dizer que Jesus morreu para salvar os pecados da humanidade. Isso é muita injustiça. Ele mesmo diz aqui, isso é tolice. Então você tem que pensar como se fosse uma pessoa rica pagando a dívida de um pobre. É brincadeira. É brincar com as pessoas, né? O C.S. Lewis. Então o que eu sempre digo aqui, estou aqui já com 15 vídeos, né? Mostrando aqui, ó, 15 passagens aqui, ele defendendo o cristianismo. Aqui está, cristianismo puro e simples, C.S. Lewis. Como é que um escritor como C.S. Lewis escrevia bem? Ele chegou a esse ponto tão baixo, hein? Defendendo aqui doutrinas do cristianismo. Você não pode defender, porque são tolices. São tolices de um mundo antigo. Você entendeu? É para você morrer de rir, não é? Muito bem. Pois aí está. Agora, espero que você tenha entendido aí, né? Expliquei muito bem, repeti aqui e tal. Muito bem, então aqui está. Richard Dawkins, aqui. Deus um delírio. Na página 12, ele diz, na página 12, estou lá ainda, a partir do 6º vídeo,
comecei aí analisando o C.S. Lewis, a partir do 6º vídeo, e até agora, ao 20º vídeo, C.S. Lewis. São 15 vídeos aí sobre o livro dele até agora. Eu tive que fazer isso para explicar porque muitas pessoas não conhecem C.S. Lewis, mas agora, por meio do meu vídeo, da minha série, estão conhecendo aí. Então o Richard Dawkins disse aqui a verdade. Cuidado, fique de olho naquela pessoa que diz: eu era ateu, mas hoje sou cristão. Muito cuidado com a pessoa que diz isso. Mais um vídeo e muito obrigado.